Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Fantini. Boa tarde, eu sou o professor Igor. Nós somos estagiários do Colégio Túlio de França. E, como vocês sabem, essa semana a gente está como professor regente. E a data de hoje é dia 20 de novembro, anotem no caderno de vocês. A disciplina trabalhada será de Geografia. E vamos estudar sobre zona rural, zona urbana e sobre a coleta do lixo também e sua importância, né? As diferenças, semelhanças, Sim. zona rural e zona urbana. Então agora vamos fazer a chamada. Então agora vamos dar início à chamada. E o Vitor, veio hoje, professor Igor? O Vitor veio sim, prof. O Vitor está aí. E aí, Ana, prof. A Ana veio hoje? Veio sim, Ana, isso aqui. O Luiz veio hoje? O Luiz não veio hoje, prof. O Luiz veio sim, desculpa. Ah, o Henrique. A Orgaça foi também, que estamos trocando. Tem que devolver os gravão, hein? Então, agora vamos dar início à chamada. E o Vitor, veio hoje? O Vitor veio sim, prof. O Vitor tá indo. Professor, o José veio hoje? José veio. O João, ele veio hoje? O João veio sim, prof. O João está indo. E a Maria, prof. A Maria veio hoje? A Maria veio. Veio sim. E o Luiz? O Luiz veio hoje? Sim, o Luiz está na sala, prof. E aí, Ana, prof? A Ana também veio hoje. Então agora, depois que a gente já fez a chamada, a gente vai falar um pouco sobre zona rural e zona urbana. Então, a zona urbana e a zona rural são os conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos. De tal modo, a zona rural, também chamada de campo, é aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizada para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, conservação ambiental, turismo rural, o ecoturismo e entre outras. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Já as zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização, fomentado sobretudo pela industrialização. Além disso, a densidade demográfica entre áreas urbanas é superior às zonas rurais. As pessoas vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. Essas diversas infraestruturas que muitas vezes são encontradas no campo, ruas e avenidas asfaltadas, habitações, indústrias, hospitais, escolas, comércios, abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, entre outros. Um fator muito importante a ser ressaltado é que, dependente de outra, ou seja, as zonas urbanas adquirem produtos da zona rural, por sua vez, a zona rural adquire produtos da zona urbana. Lembre-se que o fenômeno do êxodo rural é quando as pessoas que vivem nas áreas rurais vão para os centros urbanos, em busca de melhores condições de vida, ofertas de trabalho, habitação, sistema de saúde, escola e etc. Bom, aqui, como foi falado do início do texto ao fim, são duas zonas diferentes, porém uma complementa e necessitam da outra. A rural não necessita tanto da zona urbana como a zona urbana necessita da rural. Então, exemplos de como a gente da zona urbana, da cidade, como diz ali, a gente tem saúde, tem farmácia, tem comércio aberto, lojas, mercados, tudo que a gente precisa tem na mão. E já quem mora do interior é o que eles têm lá. Eles se viram, quando precisa de algum remédio, que eles estão com alguma dor, algum problema, eles fazem até remédio caseiro. Eles usam, de plantas para fazer sua própria medicina. Mas também da zona urbana a gente necessita da zona rural por causa da produção dos alimentos deles, do que eles produzem
e eles enviam para o comércio e do comércio a gente compra. Então, ou muitas vezes a gente mesmo da zona urbana, a gente compra de quem mora na zona rural, que também a gente tem certeza que não tem, que dificilmente tem algum agrotóxico. Tem gente que já utiliza, mas os mais antigos não Sim, são as de plantações utilizar. maiores, né? Exatamente. Então, tendo essa, vamos dizer assim, um concílio, né? Porque um precisa do outro. Então agora a gente vai pedir que vocês escrevam no caderno de vocês o que é normal vocês encontrarem na zona rural e o que é normal vocês encontrarem na zona urbana. Tendo em vista em tudo que nós conversemos, vai ter bastante coisa para vocês anotarem. Lembrando que o campo tem a produção de alimentação e tudo mais, e a área urbana tem mais sobre a industrialização. Então, vocês anotem e a professora Fetini vamos estar falando mais um pouco sobre isso. Então, depois que vocês já fizeram a atividade, que vocês colocaram o que tem na zona rural e o que tem na zona urbana, a gente vai pedir que vocês peguem uma folha sulfite, ou pode ser do caderno mesmo, e a gente vai desenhar o trajeto da escola até a nossa casa. A gente vai colocar os pontos principais, por exemplo, mercado, loja, a casa de um amigo de vocês, a casa de um familiar, até chegar na tua casa, o trajeto que vocês percorrem até a casa de vocês. Isso, no caso, levando em consideração fazendo sempre as estradas, como a professora falou, colocando lojas, mercados, até mesmo latas de lixo, se tem na cidade, colocar também. Então agora a professora Fantini vai fazer o trajeto da escola dela até na casa dela. Então, saindo da escola, aqui tem um mercado. Eu vou colocar inicial só para a gente ter mais uma base. O mercado. Daí aqui tem uma loja de confecção. E aqui é a casa da prof. Então, a prof passou por da escola, a prof passou por um mercado, por uma loja de confecção e a minha casa. Então agora o professor vai dizer o trajeto da escola por causa do professor. Sai da escola, na esquina tem uma loja. Daí descendo da loja, um pouquinho para frente da esquina tem uma lata de lixo. Lata de lixo maior que a casa. Aí descendo mais um pouco, na esquina tem um hospital. Tem um hospital. Vai mais um pouco. Tem outra lojinha também de comércio, tipo uma mercearia, bem pequenininha, uma mercearia. Então aqui, já vira para baixo, já chega na casa do professor. Então esse é o trajeto que o professor faz para ir na escola, passando por uma loja, depois passa por hospital, passa por outra lojinha e chega na escola. A prof esqueceu de colocar a lata de lixo. Aqui, perto da loja de confecção e do mercado. Então, agora que já soubemos bastante coisa sobre a zona rural e a zona urbana, vocês devem prestar muita atenção, porque quem mora na zona rural ou quem já visitou a zona rural, que no caminho você não encontra lixo, você não encontra latas de lixo, tipo, vamos dizer assim, bem cuidado. Não é todos os lugares, é claro, sempre tem algumas exceções. Mas, tipo, a maioria das áreas rurais são, tipo, muito bem cuidadas e preservadas pelos próprios moradores, né? Só eles trajetam quase aquele lugar, né? Então eles cuidam. E já quem mora nas áreas urbanas já vê, tipo, muito lixo pelo chão. É cheio de engraçado dizer, tipo, na zona rural você não vê lata de lixo e não vê lixo. Na zona urbana você vê muitas latas de lixo, dependendo da cidade, mas você vê mais lixo no chão do que propriamente dentro da lata de lixo.
Então, tendo em vista isso, vocês já devem ter visto que tem latas de lixo colorida. E assim também como o professor Igor falou sobre a zona rural, que tem poucos lixeiros. Mas também é muito importante eles separarem o orgânico, separarem o plástico, separarem o papel, separarem o vidro e separarem o metal. Porque, de qualquer jeito, jogar, no caso, na terra, o vidro, o metal e o papel e o plástico também não vai adiantar nada, né? Então, tem que separar tudo e descartar em algum local apropriado ou da forma que muita gente é acostumada a fazer. Sim, aqui na região a gente sabe que nas zonas rural, né, a coleta de lixo tem, porém não é igual na cidade, que é diariamente, a cada 2 dias, a cada 15, 20 dias. Porém, vale a pena você tirar um cantinho lá para você separar plástico, vidro e tudo mais. O lixo orgânico, na verdade, nas áreas rurais é aproveitado, né, usado como adubo e tudo mais, mas mesmo assim, usar da maneira descarte correta. Aqui faltou ainda a lata de lixo marrom, que é a lata do orgânico, mas acredito que não tem necessidade, pois é uma lata que a gente quase não se encontra na rua também, né? Pois como a gente falou, é mais da pessoa ter cuidado próprio, de pegar e jogar no quintal os restos de comida de forma tipo, apropriada também, não sair jogando tudo que tem. De qualquer jeito, né? Então, a gente vai, o prof vai começar explicando para vocês o que vai em cada lugar, o que vai em cada lixo no seu lixeiro. Por exemplo, o metal. O metal é no amarelo, no verde, no azul ou no rosa. Isso, o metal é no amarelo. O vidro. A gente pode jogar ele junto com o papel? Não. A gente pode jogar ele junto com o plástico? E a gente pode jogar junto com o metal mesmo? Não. Então, o vidro tem a lixeirinha própria dele, que é a lixeirinha verde, que é dele mesmo. Então, com o papel e o plástico é a mesma coisa, tem suas lixeiras corretas. Então, o papel, o correto é o descarte na lixeira azul e a garrafa plástica, o plástico, no garrafa vermelha. Lembrando que cada garrafinha, alguma coisa plástica jogada na natureza, dependendo da composição da garrafa, ela fica 60, 70, 100 e poucos anos para se decompor. Então, durante esse período, ela acumula água, mosquito, pode causar várias doenças e machucar animais, porque tem animais que não são bons de vistas e vai come uma sacola ou algo do tipo e acaba morrendo. Como acho que muitos de vocês já ouviram falar das tartarugas na televisão. As tartarugas é uma espécie que sofre muito com os lixos no oceano, né? E direto comem sacola e acabam não tendo um fim muito bom. E se caso vocês utilizarem alguma coisa que envolva o plástico ou o papel, por exemplo, chicletes, bala, vocês guardem o papelzinho no bolso e deixem até você chegar em casa. Assim que você chegar em casa, joguem no lixo. Não joguem na natureza, porque no final quem vai acabar sofrendo somos nós mesmos. Sim, exato. Não custa você ter um pouco de paciência, guardar o lixo no bolso, coloca no carro, guarda na bolsa. Não parece, mas você fala assim, fulano, tá tudo sujo aí, eu vou sujar também. Aí não vai resolver nada. Então, todo mundo ter consciência de que é necessário. Como eu falei das tartarugas, o oceano está cada vez mais poluído e isso é muito prejudicial para a gente, porque a gente precisa da natureza para conseguir nossos alimentos, água, tudo mais. Então agora que já falamos bastante sobre os lixos recicláveis e o lixo orgânico, o professor falou lá que era da latinha marrom, que para vocês fazerem descarte em casa é bem interessante vocês fazerem um buraco no fundo do quintal lá da maneira bem correta e manter sempre organizadinho, dá até para aproveitar como adubo para algumas plantas que vocês têm em casa, né, e tudo mais. Então agora o professor vai falar alguns materiais aqui. Aí vocês, na casa de vocês, vão imaginando se é reciclável, se não é, se é orgânico, para qual lata levar, e a professora Fantini vai respondendo aqui junto com o professor.
Professora Fantini, o lápis é reciclável ou orgânico? É orgânico. E as flores naturais, vocês sabem se é natural ou se é orgânica? Professora Fantini? É orgânica. E o papelão, é reciclável ou é orgânico? O papelão é reciclável. Qual lata seria correta descarta do papelão, professora? Qual cor? Azul de papel. Isso mesmo. E o vidro, professora, é reciclável ou é orgânico? É reciclável. E qual lata você acha que o vidro vai? Eu acho que é na lata verde de vidro. Exato. E agora vamos lá para as latinhas que a gente toma refrigerante e tudo mais. Elas são recicláveis ou são orgânicas, professora? Elas são recicláveis. Em qual lata vocês acham que ela vai? Professora? Isso, na de metal. Amarela, exatamente. E as garrafas plásticas são orgânicas ou são recicláveis? São recicláveis. E além da gente jogar no lixo, a gente também pode fazer algumas sucatas, alguns brinquedos e não apenas descartá-las. Sim, isso é verdade. As garrafas PET é uma coisa que se a gente joga na natureza, ela não decompõe, né? Ela demora muitos anos e durante esses anos ela acarreta muitos problemas, como o professor já falou. Então, fazer um brinquedo, uma sucata, será bem interessante. Um pouco. Então, o papel higiênico usado é reciclável ou é orgânico? É orgânico, prof. As cascas de frutas são recicláveis ou são orgânicas? São orgânicos também, professora. E o plástico, ele é reciclável ou é orgânico? Plástico é reciclável, como o professor falou da garrafa, o plástico é a mesma coisa. Aí sacolas, pacotes salgadinhos e tudo mais. E qual a cor da lixeira? A vermelha, plástico correto descarte das plásticos. Isso aí. E os metais, eles são recicláveis ou são orgânicos? Os metais são recicláveis. E qual que é a cor da lata do metal? É amarelo, professor. Os restos de comidas são recicláveis ou orgânicos? São orgânicos. Isso, e dá para ser adubo também, como a gente já comentou. As cascas de legumes, recicláveis ou orgânicas? São orgânicas também, professora. Palhas e sabugo de milho, reciclável ou orgânico? São orgânicos também, professora. E o detritos de cozinha, recicláveis ou orgânicos? Esse detritos de cozinha entra a parte do óleo. O óleo também é uma coisa muito complicada de fazer descarte. Hoje em dia tem já em alguns lugares pontos de reciclagem exatamente disso. Mas o óleo também é um problema. Você não pode jogar ele no quintal igual você faz com os outros lixos orgânicos. Então, o óleo, se vocês puderem ter um cuidado, colocar no litro, levar num centro de recolhe isso mesmo, será muito interessante. Ou tem algumas pessoas também que fazem o sabão, e no sabão é muito utilizado o óleo. Então, se vocês souberem o avô, ou tia, ou alguma coisa assim, Vizinho mesmo. de vocês que faça isso, entreguem para eles, porque eles reutilizam isso e não é jogado na natureza e não tem problema de acabar estragando algo que está existindo ali. Então, tem também a questão do descarte do lixo, que nem a professora falou ali, que tem os pontos de coleta, é a mesma coisa no descarte de pilhas, de computadores velhos, celulares velhos. Não é uma coisa que você joga no lixo, porque é uma coisa que nunca vai se decompor. Tipo, os componentes químicos que tem ali são muito prejudiciais à saúde da natureza. Então, até mesmo, como é que eu posso dizer, o caminhão do lixo que vem, você pega e entrega separado, ou leva nos pontos de coleta principal, leva numa loja que só lida com computador, celular e tudo mais, mas não faz o descarte no lixo, que isso acaba prejudicando muito a coleta e o nosso ecossistema. E também tem alguns lugares que passam os caminhões ou carros que eles recolhem, compram as sucatas de alumínio. Então é muito importante vocês fazerem isso, porque ao invés de vocês estarem jogando na natureza, e como o professor Igor falou, tá estragando ela, vocês podem vender para alguém que reutiliza isso. E é importante que quem reutiliza saiba também para onde
o que fazer, né? Não apenas você comprar, mas você saber utilizar isso para o teu bem, né? Então eu acho que semana foi essa. Essa foi a nossa última aula de geografia. Espero que tenha aprendido muito essa semana.